Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o teorema do confronto para funções de duas variáveis, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, vamos lembrar o que era o teorema do confronto que a gente via lá em cálculo 1, quando a gente ainda trabalhava com funções de apenas uma variável. Então, a gente tem essas três funções traçadas aqui, os gráficos delas, né? E a gente consegue reparar que a função azul está entre a função vermelha e a função verde, não é? Não dá para a gente pensar que a função vermelha é um pão, a função verde é o outro pão e a função f é o recheio, é o hambúrguer ou o queijo que a gente tem ali no sanduíche. Então, a gente pode falar que f de x está entre h e g de x. Então, é maior que h e menor que g, certo? Está entre as duas funções. Quando a gente fala de teorema do confronto ou teorema do sanduíche aqui, a gente está falando que quando uma função está entre outras duas, a gente pode fazer uma análise do limite a partir disso. Então, vamos supor aqui quando x tende a 6. O limite da função vermelha quando x tende a 6 é igual ao limite da função preta quando x tende a 6, não é? Ó, elas estão tendendo para o mesmo lugar. Como elas são os pães do nosso sanduíche, se os pães estão indo para um lugar, o recheio está indo para o mesmo lugar, né? Não tem como a gente falar, o recheio veio aqui para cima, furou o pão. Não, o recheio está indo para o mesmo lugar onde os pães estão espremendo aqui. Então, a gente pode falar que se o limite da vermelha e o limite da preta são iguais, então o limite da função roxa quando x tende a 6 também vai ser esse mesmo aqui, também vai tender a 4. Então, basicamente, o teorema do confronto fala que se o limite da função maior for igual ao limite da função menor, quando x tende a determinado valor, então o limite do recheio também vai tender a esse valor quando x tende a 6. Mas isso não funciona só em cálculo 1, tá bom? Aqui em cálculo com várias variáveis, isso também vai ser verdade para funções de duas variáveis. Se a gente tem uma função f que está entre duas outras funções, a gente pode pensar nisso aqui como recheio e aqui como os pães do nosso sanduíche, né? Então, se o limite de g, quando x e y tendem a um ponto, é igual ao limite de h quando x e y tendem a esse mesmo ponto, então, se esse limite resulta em L, o limite do recheio também vai ser L. Então, o limite dessa função do meio vai dar o mesmo. Por quê? Porque os pães estão indo para o mesmo lugar. Então, o recheio também tem que ir para esse lugar, tá bom? Então, a gente vai limitar as nossas funções entre duas outras funções para a gente conseguir usar o teorema do confronto, ou o teorema do sanduíche. Então, quando a gente faz essa limitação e descobre que essas duas funções têm o mesmo limite, a gente consegue encontrar o limite da nossa função principal, da função f. Então, vamos ver esse exemplo aqui. Y vezes x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Como a gente calcula o limite dessa função quando x e y tendem a zero? Se a gente substituir x e y por zero, a gente cai na indeterminação zero sobre zero, né? Então, a gente tem que usar alguma técnica aqui para conseguir resolver esse limite. Então, o que a gente pode fazer? Vamos começar com esse x ao quadrado aqui. A gente sabe que x ao quadrado é maior ou igual a zero, né? Ele é igual a zero se ele for zero, e ele é maior que zero para qualquer outro valor de x, porque como está ao quadrado, sempre vai ser positivo. E a gente sabe que x ao quadrado é sempre menor do que esse denominador aqui, não é? Por quê? X ao quadrado mais y ao quadrado é uma soma de valores positivos, e com certeza essa soma vai ser maior que x ao quadrado. Não tem como uma soma de dois valores positivos, x ao quadrado mais y ao quadrado, não ser maior ou igual o próprio x ao quadrado sozinho, certo? Porque a gente está acrescentando o y ao quadrado. Tá, mas a gente não quer saber sobre a função x ao quadrado, não é ela que a gente quer limitar. A gente quer limitar o x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, vamos dividir todos os lados da desigualdade por x ao quadrado mais y ao quadrado, tá bom? Então, fica 0 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado
menor ou igual x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, que é menor ou igual x ao quadrado mais y ao quadrado sobre ele mesmo. Então, a gente fez isso aqui só para deixar a função do meio, nosso recheio, mais parecida com a função que a gente tem originalmente. Mas ainda falta esse y, né? Então, vamos multiplicar tudo por y. Então, multiplica por y aqui, aqui e aqui. 0 vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado dá 0. Aqui, a gente vai ter a nossa função, a função do enunciado mesmo. E aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre ele mesmo dá 1. E 1 vezes y é o próprio y. Então, a função x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado é limitada entre 0 e y. Como que a gente faz aqui? Onde a gente quer chegar com isso? Bom, vamos calcular o limite dos nossos pães, que são as funções aqui dos extremos, quando x e y tendem a 0. O limite de 0 quando x tende a 0 e y tende a 0 é o limite de uma constante, né? Que é o 0, e o limite da constante é a própria constante. O limite do outro pão, que é o y, quando x tende a 0 e y tende a 0, substituindo y por 0, isso também dá 0. Então, se os limites dos pães resultam em 0, o limite do recheio também tem que dar 0. Ou seja, o limite da nossa função x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tendem a 0, vai dar 0. Então, quais foram os passos aqui? A gente começou limitando nossa função. Então, a gente partiu do que a gente sabe, que x ao quadrado é sempre maior ou igual a 0 e sempre menor ou igual ao denominador que a gente tem aqui. E com isso, a gente foi adaptando até chegar, de fato, na nossa função, que é o x ao quadrado vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando a gente chegou nisso, a gente encontrou quem são os nossos pães, ó, um pão, o outro pão, e quem é o nosso recheio, que é a nossa função. E aí, a gente descobriu que o limite dos pães, quando x e y tende a 0, resulta em 0. Então, o limite do recheio também vai para 0. Gente, então é muito comum a gente usar o teorema do confronto quando a gente tem funções desse tipo, ó. X ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, e pode estar multiplicado por alguma coisa, tipo y, ou seno de alguma coisa, pode estar multiplicando outro fator. Ou então a gente pode usar quando o y está em cima também, né? Vai dar na mesma coisa, pode estar multiplicando outro fator também. Ou então a gente também pode usar quando a gente tem módulos envolvidos. E por que que a gente consegue usar essas funções aqui? Porque são funções que são limitadas. Se a gente for ver o gráfico delas, a gente vai ver que no eixo z, elas não vão infinitamente ali. Elas vão ter o lugar onde elas param, e aí a gente consegue trabalhar com essas funções usando o teorema do confronto. Porque fica simples de a gente entender o que limita essas funções. Ó, a função só trabalha daqui até aqui. Então, a gente consegue limitar a função para usar o teorema do sanduíche. A gente consegue encontrar os pães aqui do nosso hambúrguer. Além disso, outro teorema importantíssimo que é aplicado ao teorema do confronto é que quando a gente tem o limite do produto de duas funções, caso o limite de uma delas vá para 0 e a outra seja uma função limitada, tipo essas aqui que a gente viu, o limite sempre vai dar 0, tá bom? O limite do produto das duas vai para 0 sempre. Isso, inclusive, é um teorema que a gente poderia ter utilizado nesse exercício que a gente fez. Por quê? Isso aqui é o limite da função y vezes a função x ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x e y tendem a 0. O limite de y quando x e y tendem a 0 dá 0, certo? E essa segunda função, a gente vai falar que é a nossa função g, que ela é limitada. Então, o limite do produto de duas funções, sendo que uma vai para 0 e a outra é limitada, dá 0. E é o que a gente realmente encontrou, né? Gente, então a gente queria saber o limite dessa função quando x e y tendem a 0. Só que aí a gente viu
que essa parte da função é limitada, ou seja, ela só varia de 0 até 1, e ela está multiplicando uma outra função que quando o limite tende a 0, o z vai para 0, ou seja, o limite dessa função é bem definido e vai para 0. Então, quando a gente multiplica a função limitada pela função que vai para 0, a gente descobre que o limite da função como um todo também tende a 0, beleza? Então, ó, função limitada, essa é a primeira parte, e função que vai para 0. Então, a função inteira tá indo para 0. Ó, gente, vamos fazer esse exercício aqui, então. A gente tem o limite de x vezes cosseno de x sobre y, quando x e y tendem a 0. Se a gente substituir x e y por 0, a gente cai em uma indeterminação, né? Então, como a gente tem a função cosseno aqui, vamos tentar usar o teorema do confronto, porque a gente sabe que o seno, o cosseno são funções limitadas, né? Eles só variam entre menos 1 e 1. Então, vamos usar isso aqui. O cosseno de x sobre y, independente do valor de x, do valor de y, varia entre menos 1 e 1. Então, o cosseno é uma função limitada. Ele não vai variar assim infinitamente. Ele pode tranquilamente ser o recheio de um pão que a gente vai ter ali. Tá, mas a gente está falando da função x vezes cosseno, não do cosseno sozinho. Certo, mas a gente sabe que o limite de x, quando x tende a 0 e y tende a 0, é igual a 0, né? Substituindo x por 0, isso dá 0. Então, a gente tem o produto de duas funções, uma que tende a 0 para esse limite e outra que é uma função limitada. Seguindo esse teorema que a gente viu, o limite do produto dessas duas funções, da multiplicação delas, também vai para 0, beleza? Ó, então, a gente só viu aqui que uma das funções é limitada e a outra vai para 0, então o limite dá 0. Também daria para continuar esse problema aqui sem pensar no teorema que a gente viu, usando só o teorema do confronto mesmo. Se a gente multiplicar os três lados da desigualdade aqui por x, como o limite de menos x e de x, quando x tende a 0, dá 0, então o limite do recheio também vai para 0, certo? Agora, vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem x² vezes seno de y sobre x² mais y². Vamos ver, a gente tem o produto dessa função aqui com o seno de y, né? Ó, para a gente conseguir trabalhar com essa função, vamos começar com x² aqui. A gente sabe que x² é maior ou igual a 0 e menor ou igual a esse denominador aqui, que é x² mais y². Certo? O x² sempre vai ser menor ou igual a isso aqui. Agora, para deixar mais parecido com nossa função, vamos dividir tudo por x² mais y². Aqui vai ficar 0, porque 0 sobre qualquer coisa é 0, né? Aqui fica x² sobre x² mais y². E aqui, x² mais y² sobre ele mesmo dá 1. Então, olha só. A nossa função x² sobre x² mais y² é limitada entre 0 e 1. Ela nunca é menor que 0 e nunca é maior que 1. Tá, então essa função aqui é limitada. Agora, vamos pensar nessa função. Se a gente calcular o limite do seno de y quando x e y tendem a 0, substituindo y por 0, isso vai ser o seno de 0, que dá 0. Então, a gente tem o produto de uma função que é limitada com uma função que tende a 0. Logo, pelo nosso teorema que a gente viu, isso aqui dá 0 também. Gente, agora vamos ver esse caso aqui. A gente tem uma função com bastante termos, né, no numerador, no denominador, e quando o x tende a 0 e o y tende a 2, isso aqui dá uma indeterminação 0 sobre 0. Então, a gente vai ter que dar um jeito aqui para a gente conseguir resolver esse limite. A gente consegue reparar que tanto no numerador quanto no denominador, a gente tem alguns termos polinomiais, né? E aí dá até para a gente lembrar desse padrão aqui, onde as funções costumam ser limitadas. Então, vamos tentar encontrar uma função limitada a partir daquilo que a gente tem. Mas o primeiro passo aqui, para a gente conseguir enxergar o que a gente consegue fazer,
é dar uma arrumada na nossa função, colocando alguns termos em evidência no numerador e no denominador. Então, a gente vai ter o limite quando x tende a 0 e y tende a 2. No numerador, a gente pode colocar o x ao quadrado em evidência. Ele é comum dos dois termos, né? Então, fica x ao quadrado vezes y menos 2. E aqui embaixo, a gente tem x ao quadrado mais tudo isso aqui. O que é isso, gente? Lembra lá do quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo? Isso aqui é um produto notável, né, gente? A gente consegue enxergar aqui que tem um padrão. Ó, só de ter esse 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o mesmo segundo que tá o quadrado aqui, a gente já consegue enxergar ali. Então, y ao quadrado menos 4y mais 4 é o y menos 2 ao quadrado. Então, vamos escrever dessa forma, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Agora ficou mais simples de a gente pensar em funções limitadas aqui, não é? Porque, ó, já apareceu o termo x ao quadrado sozinho aqui no numerador. A gente sabe que x ao quadrado é maior ou igual a zero e é menor ou igual esse denominador aqui. Porque a gente tem o próprio x ao quadrado mais uma coisa positiva, uma coisa que também está ao quadrado. Então, com certeza, vai ter essa relação aqui, porque é uma soma de valores positivos. Agora, vamos dividir tudo pelo denominador que a gente tem aqui, para aí ficar algo mais próximo da nossa função. Aí, a gente vai ter 0 menor ou igual x ao quadrado sobre o x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é menor ou igual isso aqui sobre ele mesmo dá 1. Então, olha só, gente. Essa função aqui é uma função limitada. Ela está entre 0 e 1. Tá, mas e esse y menos 2 aqui? Se a gente calcular o limite de y menos 2 quando x tende a 0 e y tende a 2, substituindo y por 2, isso dá 2 menos 2, que é 0. Então, a gente tem o produto de uma função que vai para zero com uma função que é limitada. Então, pelo teorema que a gente viu, com certeza, esse limite dá zero. Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!